Eu sou Arthur Marra, estudante de psicologia, e como você lida com a culpa. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os sentimentos do Joel e dos personagens de The Last of Us. Durante toda a saga da série de The Last of Us, a gente vê que os personagens se lamentam por ter perdido alguém e o sentimento de culpa persegue muitos dos personagens que se veem obrigados a proteger ou buscar vingança por uma pessoa que se foi. E eu acho que quem mais sofreu com esse sentimento na série foi o Joel. E como que foi isso? No surto de contaminação do fungo, no ápice da fuga do Joel e da Sarah, ele acaba perdendo a sua filha pelas mãos de um soldado. Mesmo que o Joel fosse a única proteção da Sarah naquele momento, ele não foi o culpado pela morte da sua filha. Naquele momento existiam vários fatores que ameaçavam a vida dos dois e que levaram à morte da Sarah. Mas o Joel acha que ele foi responsável pela morte dela. Na terapia cognitivo-comportamental, a culpa é um sentimento ruim relacionado ao sentimento de que deveria ter agido ou sentido de uma forma diferente. No caso do Joel, ele pode sentir que deveria ter feito alguma coisa diferente para salvar a filha. E no caso dessa teoria da terapia cognitivo-comportamental, a TCC, existem diferenças de culpa em situações de trauma, da culpa que nós sentimos no dia a dia. O que acontece com a culpa em uma situação de trauma é que a pessoa que se sente culpada é a vítima ou alguém próximo da vítima e sofreu consequências que não podem ser corrigidas e que vão afetar a sua vida a longo prazo. Além disso, existe um fator chamado culpa do sobrevivente, que é uma condição que acontece depois da morte de alguém próximo em algum evento traumático. A pessoa vive uma culpa achando que deveria ter sido ela a ter partido e não a pessoa que realmente morreu. Não. Calma. Essa culpa não é um transtorno diagnosticado e reconhecido por psicólogos ou psiquiatras, mas foi uma condição que foi estudada depois da perda de várias pessoas durante a Segunda Guerra e ajudou os especialistas a entender mais e elaborar o diagnóstico de transtorno do estresse pós-traumático, o TEPT, e entender mais sobre esse transtorno. E para o Joel, a filha representa não só a culpa, mas também a solidão. Durante todo o tempo que passou no mundo devastado, provavelmente não foi capaz de elaborar muito bem o luto da perda da filha, já que ele usa o relógio quebrado, que é o que faz lembrar da filha e da culpa. E além disso, a gente vê que ele não deixa ninguém se aproximar dele. Eu não sou família? Não. Você é uma carga. Já que ele pode reviver todo aquele sentimento de incapacidade por não poder proteger quem ele ama. Lembrando que esse vídeo é uma tentativa de analisar o que esses personagens estão sentindo. Uma análise psicológica nunca é feita observando alguém por algumas semanas em alguns episódios de 40 minutos. É um processo feito no ambiente terapêutico e que leva vários encontros e que tem que ser feito com um profissional da psicologia. O objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre os sentimentos e talvez ajudar você a conhecer a psicologia e conhecer sobre si mesmo. Mas caso você tenha problemas com a culpa, o luto, ou caso queira se conhecer mais, procure um psicólogo se possível. A terapia, no caso do Joel, focaria em tratar e entender o seu luto e ajudaria também ele a dar um like e compartilhar os vídeos aqui do canal para ajudar a espalhar a psicologia para mais pessoas. Vai se fuder, esse foi muito bom! Só de enviar esse vídeo aqui para mais uma pessoa, você já ajuda o canal a crescer e me motiva a trazer mais vídeos. Mas agora voltando, a terapia iria ajudar o Joel com o luto e ajudaria a enxergar a tragédia que aconteceu de um outro jeito. Infelizmente parece que nessa época o fungo levou todos os psicólogos, mas pelo menos a gente tem um personagem interessante para tentar entender. Sob a perspectiva da análise do comportamento, vemos que as pessoas buscam evitar sentir sentimentos ruins que já viveram antes. No caso do Joel, perder a filha foi um sentimento terrível e quando ele percebe que vai viver os sentimentos de dor, culpa, luto, tudo de novo, ele libera toda a sua raiva para combater os vagalumes e evitar esses sentimentos. Na análise do comportamento, a pessoa é levada a agir de acordo com o que causa benefícios para ela e tende a não se comportar de determinada maneira se aquele comportamento
gera consequências ruins. Então arriscar a sua vida, enfrentar um grupo armado e matar diversas pessoas acabou sendo mais recompensador pro Joel, já que ele salvaria quem ele ama e não teria aquelas consequências ruins que ele já viveu uma vez. E eu acho que o tema central dessa primeira temporada é a culpa e como os personagens se sentem nas relações de amor e de proteção, se abrindo e depois tendo que deixar essas pessoas partirem. Em breve a gente vai ter mais vídeos sobre essa temporada e já que a segunda temporada também já foi confirmada, a gente vai trazer vídeos sobre ela também, já que vai ser focada em um outro tema e que pra mim é até mais complexo. Até porque traz uma dualidade e mostra que os personagens não são totalmente bons ou maus, e que dependendo de quem a gente observa, todas as pessoas perderam alguém e estão tentando fazer o que acham que é certo. E nessa temporada a série já trata isso muito bem, em que em alguns episódios a gente vê que o Joel mata e tortura várias pessoas para chegar onde ele precisa chegar, e na segunda temporada a gente vai ver mais das consequências desses atos do Joel. Eu já falei sobre o mundo apocalíptico de The Last of Us e por que a gente gosta tanto desses tipos de história. E para ver esse vídeo é só clicar aqui. E se você viciou em The Last of Us e não sabe o que fazer enquanto espera a próxima temporada, pode clicar aqui e ver esse vídeo em que eu indico séries para pensar mais sobre a psicologia. E esse vídeo vai ficando por aqui, então muito obrigado e até a próxima.